Como é que a sociedade vangloria alguém que se aproveita de uma mulher em completo surto Sim. e ainda após isso sai e não acredito que seja verdadeira o diálogo ou a exposição que ele faz sobre a Que ele senhora, traz a público. Né? que ele usa disso, e olha, ela queria isso, ela queria aquilo. Eu, particularmente, não consigo entender como é que a sociedade, parte da sociedade, não toda, óbvio, é meio que o cara para bater uma selfie, leva o cara pra festa, coloca o cara na banheira. No altar. Não consigo entender, não sei se esses caras não têm filhas, sabe, não têm esposas, Sim. não têm mães. Limites. Antes de você responder, eu queria mostrar esse vídeo, que é o momento em que o marido encontra corporalmente. Eu queria que o senhor fosse analisando e explicando pra gente. Tá. Esse vídeo, pra mim, é muito forte. Eu acho que ele já tá em busca da mulher em surto. Sim. Porque não foi a primeira vez. Sim. Ele não tem como saber se ela estava em surto aí. mas mas ele pode suspeitar. Porque não tinha sido a primeira vez. Isso. Bom, Exatamente. Olha, dá o play aí. Dá o play aí, olha. Ele entra, ele chega. Ele observa, ó, ele vê a situação. Aham. Quando ele vê... Aí ele entra em desespero. Sim. Ó, aí ele começa... Tem um momento que me chama muita atenção. Ele põe as mãos na cabeça, ó. Sim. Né? Ele põe as mãos na cabeça como... Ou, de novo, o desespero. Sim, sem dúvida. Desespero, pânico, E você vê que ele não corre para agredir ainda, ó. Aí ele fala alguma coisa, ele se afasta. Uhum. Ele vai tentar... Ó, ele começa a socar o carro. Uhum. Ó. Bom, aí agora ele vai pro outro lado. Uhum. A princípio, percebe-se que ele está lamentando a situação. Por quê? Porque ele está socando o carro. Né? Ele não vai atrás de um agente causador, dela ou dele. Né? Ele começa a dar soco no carro. Posteriormente, ele entra em pânico, como foi mostrado na imagem. Isso é pânico, né? Ele botou a mão na cabeça, é desespero, né? É típico de desespero. A pessoa que bota a mão na cabeça é desespero. É um surto também? Não. Seria um ápice de uma emoção. Certo. O ápice de uma emoção. E aí ele fica rodando no carro como estivesse buscando, né, até um entendimento com ele mesmo sobre a situação. Uma solução, né? O que é que eu vou fazer? Exatamente. O que é que eu vou fazer? A pergunta é bem essa mesmo. E aí depois ele vai para no caso do lado que o mendigo está, né, para ir atrás do agente causador. Ele não vai atrás da esposa, né? Isso, ele vai atrás do agente, exatamente. Vamos olhar, vai dar o play, ó. Aí ele dá o play aí. Aí, não, volta. Volta. Depois, né? Aí, não, foi depois. Que é no, ó, volta aí, ó. Obrigado. As imagens do SBT News, ó. A mulher... Não, tem um pouquinho antes, Denis. Tem um pouquinho antes aí. É que quando ele vai para ali pro canto e volta e pega... Sim. Vai, dá o play aí, por favor. O Denis vai procurar aqui. Essa atitude passiva do mendigo é típico de quem realmente não está sabendo o que está acontecendo. Né? Ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não estava esperando que o marido da mulher aparecesse. De fato, ele não estava esperando isso. Mas ele sabia que ela era casada. Eu já não sei essa informação. Se ele fazia missões e ele falava que o marido estava junto, né? Sim, enfim. Exatamente. Então, essa expressão dele é típico de quem realmente está assustado com a situação. Segundo contam de que ela tem esses surtos desde 2017. Provavelmente, se eram surtos dessa natureza, ele talvez não tinha tido contato ainda. Né? Porque pelo desespero dele é típico de quem ficou surpreso. Né? É uma situação de surpresa mesmo. Então, as atitudes dele são de quem está em pânico, né? De quem está bem surpreso com a situação. Embora, né, durante a fala do marido, ele, numa entrevista que ele deu, ele dá uma informação que é bem delicada até para a situação dela. Ele diz que quando a viu, ela estava bem assustada com ele. Isso já não é um comportamento de surto. Né? Porque o surto é uma realidade paralela. Então ela não ficaria assustada se ela vendo o marido. Peraí, então nesse caso aí, ela não teria, quando ele disse que ela ficou assustada com a presença dele, isso. Então ela está, segundo a literatura, diz que então ela não estaria em surto. Esse comportamento é um comportamento atípico para quem está em surto. Por quê?
Porque a pessoa em surto, ela tem uma realidade paralela. É no popular como a gente fala que a pessoa está cega? Sim, exatamente. Ela não está consciente do que está acontecendo. Ela não está consciente do que está acontecendo. Então, se ela não está consciente, ela não conhece ninguém. E ela não ficaria surpresa com o marido... A presença. Com a presença do marido. Ela não ficaria assustada e surpresa com a presença dele. Mas são flashes. A pessoa em surto, ela pode ter flashes. Pode, né? Sim. Vamos lá aí, vai lá, Denis. Que é a sequência, eu queria que o senhor já se puder ir narrando, falando. Certo. Vamos lá, ó. Volta um pouquinho, Denis, por gentileza. Ó, vai aí. Vamos lá. Ele chega entre desespero. Sim. Ó, viu Ele os dois, olhou, exato, olhou. Reconheceu, né? Aí, despeja a raiva no carro. sim. Ó. Põe as mãos na cabeça. Sim. Ele Mal- tentou abrir o carro, né? Percebeu que ela não tentou abrir o carro, Aí não já conseguiu. corta. Aí ele já corta pra pegou outra ele aí, imagem, ó. é. Aí é onde acontece o espancamento. Ela tá se vestindo lá dentro. Ela É. tá se vestindo. Né? O que é uma outra situação delicada também. Por quê? Porque uma pessoa em surto, ela vocês já ouviram, já presenciaram pessoas em surto andando nua na rua? Eu já presenciei no Rio de Janeiro e não tem 4 meses. Eu voltava de um voo. Aqui também, É. há um mês. Sim, sim. Voltava de um voo e uma menina na beira-mar, inclusive. Na beira-mar, não, em Copacabana. Ela, menina bonita, correndo completamente nua. Sim. Eu já presenciei também. Você vê a expressão da pessoa, ela tá como se ela estivesse em outro lugar. Tá em Nárnia, em outro Exato, mundo. exatamente. Ela não percebe pessoas, ela não percebe que ela está infringindo uma lei social de pudor. Ali né? é um surto. Ali é um surto. Aqui ela estava se vestindo. Ela estava se vestindo. Né? O que é um indício atípico de quem está em surto. Porque uma pessoa em surto, ela não vai se vestir. Doutor, pela experiência que o senhor tem, pela literatura, se ela realmente estivesse em surto, ela sairia correndo nua? Ela podia ficar dentro do carro, talvez, ou ela podia sair correndo nua. Depende muito da história de vida dela. Né? Compreendo. Mas eu acredito que ela teve surto mesmo. Ó, o ela momento teve dela um se surto. vestindo. Sim, ela tá lá dentro se vestindo, né? É. Inclusive, ela tem uma parte que a roupa vai caindo, ela se veste, né? Ela se preocupa, né? E o mendigo entrando em taca. Entrou, viu? Nota que ele está tentando entrar em contato com alguém pelo telefone, né? O marido. Ele está se comunicando com alguém, ó, tentando comunicação com alguém pelo telefone. É né? uma dor muito grande, né, doutor? Ele se Dele abaixa, também, ele está né? bem quieto. Corporalmente, ele está mostrando, não precisa dizer nada, né? Ele está em pânico, né? Absurdo aí. E esse contato visual é que ele pode até ter ficado sabendo em algumas Olha ela outras descendo situações. agora, doutor. O momento em que ela desce do carro. Ele chegou a agredi-la, não? Não, Não, né? não. Ó. Ele tá ligando pra alguém. O que é algo interessante, o fato dele não ter agredido. Por que é algo interessante? Porque pela revolta dele, ele bate muito no mendigo, né? Mas ele parece não demonstrar nenhuma indignação para com ela. Como se talvez percebesse que ela tem uma condição de surtos e situações de surto. Tem alguns momentos de surto. Mas especificamente o senhor acredita que para esse tipo de prática? Não necessariamente. Ela pode ter diversos surtos. Inclusive no áudio, tem um áudio que, pelo que eu percebi, é da mãe dela, falando que quando o corpo de bombeiro chegou para levá-la, né, para o hospital, ela estava em cima da filha. Né? E é típico de surto. Né? Na rua, em cima da filha. Eu só não tenho a menor dúvida, pelo que o senhor viu, que ela estava em surto, Sim, realmente. Tem todos os indícios de surto, né? E aí, alucinações, pela fala dela, ela fala que ora ela via no rosto do marido, ora ela via no rosto do mendigo o marido, ora ela via Deus. Então, é uma alucinação total, né? Ela tá vendo aí o rosto de Deus. Primeiro assim, qual é o rosto de Deus? Né? Então, é uma imagem dela, criada por ela. É meio ela. louco, né? Ela relatar isso, que Sim. a hora via... É por isso que não causava talvez estranheza. Exatamente, sem dúvida. Então, essa alucinação é um para quem teve contato com o laudo, né? Tinha lá no laudo, alucinação, né? E o discurso dela não é linear. Uma pessoa que está conversando com ela, faz uma pergunta para ela, ela responde uma coisa totalmente diferente, e volta e começa um outro discurso,
né? Ela tá segurando a roupa aí, né? Pelo que você fala, é verdade. Olhando por esse lado, como o senhor falou, doutor, dá para entender que ele não... Percebe-se que ele tenta proteger, ela entra no carro. Sim. Não é? Ele fala, entra no carro. É como se realmente ele já entendesse que ela surtava. Sim, exatamente. Não é uma surpresa, né? A surpresa é do fato, ele presenciar a situação, claro que Ou isso a revolta de o cara ter se aproveitado. pode ser também, né? Agora, ele talvez não tenha, a princípio, quando ele olha para o carro, ele não percebe, né, pelas condições de que ele é um mendigo, né? Ele não percebe as condições de que é um mendigo. Tava cego ali na hora. Sim, exatamente, né? Sem dúvida. Né? Então ele protege ela, né, de todo jeito, então talvez Põe ela até... no carro. embora ele diga que ela nunca teve surtos antes, na entrevista que ele concede. Mas não dá para entender, né? Porque depois disse que tem desde 2017. Pois é, isso um veículo de comunicação... Não né? foi ele que disse. Né? Não, foi um veículo de comunicação. Porque é o seguinte, uma pessoa em surto, ela muitas vezes é levada para o hospital. E no hospital fica o registro. Então, provavelmente, o veículo de comunicação teve Checou uma acesso. fonte oficial, Isso, né? Exatamente.